Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Tauricast. Para quem não me conhece, eu sou o Rafael Meirelles e hoje vamos falar sobre pessoas, mais precisamente sobre pessoas que querem evoluir, tá? E para falar sobre isso, eu trouxe um mentor de pessoas que eu já vou apresentar. Mas antes, gostaria de agradecer a Fitofórmula, que ela é a realizadora disso tudo. Então, a Fitofórmula, que já está há mais de 15 anos no mercado, trabalhando com fórmulas da medicina chinesa, e caso você queira conhecer os produtos, é só ir no QR Code que está aqui em cima, caso você esteja no YouTube, tá? E se você estiver ouvindo nas demais plataformas, fitoformulanatural.com.br, tá? E caso seja necessário também você contatar algum prescritor médico, basta acessar guiadmtc.com.br, que o QR Code também vai estar aqui na tela, beleza? Agora sim, vamos para o nosso convidado. Quem vai falar sobre pessoas aqui hoje é o meu amigo Paulo Matos. E aí, Paulo, tudo bom? Olá. Prazer estar aqui no espaço Tauricast, né? E sendo aí praticamente patrocinado pela Fitofórmula, né? Você já conhece a Fitofórmula há muito tempo, muito né? Muito bom. Então, ó, o Paulo já aprova, né, os produtos da Fitofórmula. Tinha que ter uma fórmula para as pessoas conseguirem pular etapas, né? Conseguir conquistar mais, né? Pô, já pensou? Se a Fitofórmula produzir algo assim, vai vender muito. Do jeito que tá indo, acho que já chega. Né? Tem muita gente querendo atalho, então tem que ter uma Fitofórmula para ter uma Fitoperformance para, né? Já tem. Ô, Paulo, que bom te ter aqui, né, pra gente poder falar mais sobre esse tema, né, sobre networking, pessoas, né, como que as pessoas podem evoluir, né, então muito bom você estar aqui hoje, né, para falar sobre isso. E cara, vamos começar pelo seguinte, vamos recapitular tudo, como que foi que você entrou nesse meio, o que te fez gostar de falar sobre isso? Eu tenho uma empresa de eventos há 20 anos e eu comecei a ter dificuldade de se relacionar comigo mesmo, para entender, né, como que eu cheguei onde eu cheguei, o que estava me fazendo bem no meu mundo de negócio, né, que era o mundo de eventos. E eu comecei a entrar numa certa depressão. E isso quem percebeu, engraçado, foi a minha esposa, né? Ela que teve essa visão, ela viu que eu estava meio desmotivado. Não era por falta de resultado, que quanto mais eu fechava trabalho, mais eu ficava chateado e não queria fechar negócio. Então eu declinava ao contrário de avançar. E aí, até entender o que estava acontecendo, foi bem difícil. E aí nós fomos para um treinamento em São Paulo, de 4 dias de imersão. E lá eu me apaixonei, e aí entrei, acabei fechando uma grade completa lá de formação de coach, analista de perfil comportamental, mas focada justamente para entender qual que eram os meus paradigmas, os meus problemas. E lá eu me encontrei, que foi muito produtivo e importante para me chegar onde eu cheguei. Cara, então foi sua esposa que viu que você não estava legal, você já não estava mais com aquela alegria de antes dentro da sua empresa, é a sua empresa, né? É, minha empresa. Então, e foi dentro de casa. Dentro de casa. Ela percebeu que eu andava muito reclamando, e aí, enfim, eu descobri que era um problema de paternidade, eu estava com problema com meu pai, e lá eu descobri o poder do perdão, e eu me relacionei melhor com meu pai, a gente construiu uma história bem legal, e aí acho que foi ali que eu resolvi bastante questões emocionais, e questão de entender a minha identidade, entender a minha autoestima, e aí dali em diante foi onde eu não parei mais. E aí eu percebi uma demanda, e comecei a atuar como analista de perfil comportamental e mentor de pessoas. Bacana. É interessante você falar que esse toque veio, né, de dentro de casa, né, que a sua esposa conseguiu identificar esse problema com você, né? Mas ela já estava nesse meio? Ela já conhecia? Ela já tinha um conhecimento sobre o que poderia te ajudar? Ou como é que foi? É engraçado, falar minha esposa é muito, muito fácil. Ela foi funcionária do Banco Itaú, né? Trabalhou 26 anos lá. Então ela já participava de treinamentos lá interno, e quando a gente namorava ela falava que eu não sabia jogar, que eu precisava aprender a jogar. Na época do namoro, você precisa aprender o jogo de pessoas. Eu não entendi o que era isso. 22 anos de idade. O que pode ser isso? Eu sei que eu tomava uma de porrada, cara. Então ela já tinha acesso ao autoconhecimento, já tinha essa vertente, né? Porque a própria empresa que ela trabalhava já forçava o funcionário a passar por esse processo de treinamento de inteligência emocional, inteligência para vendas. Então ela já tinha essa visão, né, de um profissional talvez desmotivado. Ela é gerente geral, ela trabalhava com pessoas. Então acho que ela identificou ali eu como um dos possíveis depressivos profissionalmente. E aí ela sinalizou, inclusive foi ela que comprou a imersão, tudo lá escondido, ela não me falou. E aí eu fui parar lá no Expo Center Norte
e não sabia para onde eu estava indo, nada. E chegou lá, eu falei, pô, o que é isso? Ela falou, não, vamos ficar Tava perdido. Perdido. Aí, cara, foi demais, foi demais. As primeiras 2 horas foi difícil entender, mas quando eu conectei lá, aí foi até hoje, 5 anos. Mas ela tem a visão, assim, a minha esposa tem uma inteligência emocional muito bem alinhada e resolvida. Agora me conta, o que você ouviu aí nessa mentoria que te fez ficar, pô, cara, é isso, Cara, eu vou melhorar através disso? Como é que foi esse processo todo? então, uma das coisas que acontece lá na imersão, primeiro é elevar o nível de consciência, né? Então, a primeira coisa é você tá lá de coração aberto e receber a mensagem e não julgar no momento. Mas lá falou muito de autorresponsabilidade, né? Que é você não terceirizar os seus problemas para os outros, não culpar governo, não culpar seu chefe, não culpar o cliente, não culpar a crise, não tem culpa. Existe você montar um plano diante da sua necessidade. Você está passando por um problema, você tem que resolver. Você não tem outro caminho. É a regra 10-90, né? Você já ouviu falar a regra 10-90? 10% é o que acontece com você e 90% é o que você faz com o que acontece com você. Então, isso foi bastante... Até hoje machuca, porque às vezes você está com um problema muito difícil, às vezes você fala, não vou conseguir sair desse problema aqui. Mas sempre tem um caminho. E se você não sabe como sair, você vai ter que achar quem te ajuda a sair. Eu aprendi que até para os problemas que são seus, às vezes você não vai terceirizar, mas você pode buscar alguém que te ajude. Seja um mentor de pessoas, seja um psicólogo, seja seu vizinho, seja quem for, desde que seja apta e esteja alinhada realmente com respeito ao seu problema. E você consegue. Mas uma das coisas mais importantes foi isso, a autorresponsabilidade. Certo. Quando você fala de autorresponsabilidade, você quer dizer que se você faz alguma coisa, né, que pode ser um problema, seja na sua profissão, né, em qualquer parte da sua vida, você tem que assumir aquilo. Assim, exatamente. Você não pode procurar outras pessoas envolvidas naquilo, você tem que assumir o teu BO. Assuma. Você sabe que você tem esse problema, independente se você foi ferido por outra pessoa, mas você deixou acesso para essa pessoa entrar na sua vida. Então não é culpa da pessoa. Eu já fui várias vezes na minha empresa, passado para trás por próprios parceiros que eu confiava, e às vezes, pô, cara, os caras falam, pô, meu, se eu fosse eu fazia isso, aquilo. Eu falei, não, cara, eu fiz o meu papel de confiar e o deles de me trair. Então, a responsabilidade era de quem? De cuidar, era minha. A responsabilidade de aceitar, de não monitorar quem estava dentro da minha empresa, era minha. E o cara fez o que tinha que ser feito. Então, ele fez o papel dele, conseguiu o sucesso dele de me trair, de levar algo que não era dele, tá tudo certo. Aí a autorresponsabilidade tem o quê? O que eu faço agora? O que eu faço depois disso? Agora eu vou filtrar. Quem realmente pode acessar esse meu ambiente? Só pessoa de confiança? Tá tudo certo. É assim que eu vou agir agora. Vai ser checklist, o material que sai tem que ser anotado, na hora que devolver tem que ser conferido novamente, porque é a única forma de eu ter o controle sobre isso. Então, eu não posso dizer, pô, o cara me traiu, agora eu vou lá atrás. Não, já foi. Eu sou muito disso. Eu seguro essa onda, mas levando o aprendizado. Uma das coisas muito importantes que eu acho que é o mais forte foi quando eu tinha o entendimento que meu pai e eu, a gente não se relacionava bem. Era uma imaginação criativa minha, que eu achava que meu pai não me amava, eu também achava que não tinha que amar ele. E aí no treinamento falou, cara, autorresponsabilidade. O pai que você quer, é você que tem que conquistar, é você que tem que construir. Ele não tem obrigação de entregar o jeito que você quer que ele seja. Então o que você quer dele, você constrói para tirar dele. E aí foi quando eu pratiquei o perdão, e aí tive um relacionamento com meu pai de 2 anos, poucos 2 anos, foi na pandemia, né? Pedi perdão, fiz tudo que tinha que ser feito, independente. Isso partiu de você. De mim, independente do que me falaram dele. Eu fui sequestrado na época, eu fiquei 16 anos sem conhecer meu pai. Eu fui conhecer meu pai com 16 anos de idade. Saí de São Paulo para Salvador. Então, eu entrei numa casa estranha. O amor que eu esperava talvez não existia. O amor que eu também achava que tinha também não existia, porque eu não fui criado com ele. Mas isso foi construído em 2 anos, que fazem 4 anos. E depois desses 2 anos de construção de relacionamento, meu pai faleceu. Então, a missão foi cumprida. Assumi minha responsabilidade, ele ficou feliz, eu também. E resolvi grandes problemas e dei exemplo para minha filha. Então é isso, a autorresponsabilidade é nunca esperar que o outro faça o que você quer, que você acha que tem que ser feito. E nem que você seja agradado, que a sua empresa tem que funcionar como você quer quando você depende de outra pessoa. Não, você tem que construir tudo que você quer hoje e fazer seu plano de ação, sua estratégia para poder tirar o máximo de ganho com tudo, né? Na vida pessoal, que eu falei do meu pai, na profissional. Pra
sei se for confuso. Não, que isso. Deu pra entender mas é isso, perfeitamente. independente do que você está passando, você tem um jeito de resolver essa parada. Nem Paulo, que seja correndo. Isso até me gerou uma dúvida agora. Você acredita nessa narrativa de que a pessoa ela tem que, de certa forma, apanhar para conseguir se tocar de que ela é capaz de mudar algo, de ter essa própria responsabilidade que nem a gente comentou agora? Você acha que tem que passar por esse processo? Tu acha que tem como fazer isso sem passar pela parte dolorida? O que você acha? Eu não sou um cara religioso o suficiente com autoridade para falar da Bíblia, mas falar dos 40 dias lá do deserto de Jesus Cristo, ele passou por muitas tentações e sofrimentos, né? Não falando de religião, né? Só que espiritualizando, não é esse meu papel, mas trazendo o ensinamento de um livro, né, poderoso, né, que é a Bíblia. Parte disso, Jesus Cristo passou por isso e muitas pessoas passam pelo processo de dor. Que o processo de dor ele te traz consciência também, porque são as 4 níveis do aprendizado. Por consciência, dor, frustração ou medo. Tem 4 fatores de mudança. Um é a consciência. O cara não acessa a consciência rápida. Primeiro ele vai passar ou por uma frustração, né? Estar num ambiente ele começar a fazer papelão, ou ser fracassado, ou medo de perder alguma coisa, né? Ou fracasso. Então, ou ele passa pelos 3, ou um só e já vai direto para a consciência. Se nem isso resolver nenhum processo de consciência com tudo que ele passou, cara, aí vem a queda, né? Porque depois da arrogância vem a queda. Então, acho que não tem sucesso ninguém que não passou por um pingo de fracasso. Eu não consigo... Até hoje eu estou para descobrir alguém que não fracassou antes do sucesso. Esse processo ele é fundamental para a maturidade. É muito difícil, né, a gente pensar nessa história, né, toda da pessoa que não teve uma história antes de tudo, né? Aquela história que levou ela a chegar onde chegou. Né? Então, é importante isso que você falou. Eu achei interessante, é um ponto de vista bem... Né, que eu não tinha escutado ainda sobre isso, mas que faz total sentido para mim. Né? Então, assim, gostaria de saber também, falando mais do seu trabalho, né? Você acha que esses fatores externos, né, tipo problemas pessoais, problemas dentro de casa, problema no relacionamento, coisa do tipo, afeta a produtividade da pessoa no trabalho? Assim, a pessoa que não consegue evoluir, ela está mais travada na carreira. Você acha que essa pessoa com problemas externos tem mais dificuldade para conseguir alavancar a carreira? Exatamente. Parte do princípio que eu acredito que o cara, quando ele não é um bom filho, ele não é um bom líder. As pessoas que têm problema de paternidade, problema com a família, ele leva isso para o ambiente de trabalho. Isso é natural. Isso, se você pegar, na maioria das pessoas, elas se manifestam alguma indignação, algum ataque emocional, ela tá sem dúvida ligada à experiência do passado de convívio dentro de casa. Não tem como, porque todos os nossos comportamentos e estímulo está ligado ao passado, é tudo que você lembra e que você reage hoje. Se você nunca viu um crocodilo lá de 6 metros na tua frente, cara, ele aparecer na tua frente, você não tem reação, porque você nunca viu, você não sabe o que ele pode fazer com você. Mas a partir do momento que você sabe que ele pode pegar uma pessoa e estraçalhar em um segundo, quando você vê naquela porta, você já pula daqui e sai correndo. Então tudo está ligado a um problema do passado. E todos eles estão ligados à sua criação, sem dúvida nenhuma. O problema de dentro de casa ele é transferido para o trabalho. E o problema do trabalho, automaticamente, ele também vai levando para dentro da sua casa. Realmente, é nos dois caminhos, né? Duas vertentes, não tem como. Não sei, algumas empresas que eu trabalhei, eu já fui CLT uma vez só na vida, né? E você via situações que alguém gritava com um líder, gritava com um colaborador, e ele fala, a primeira fala dele, nem meu pai grita assim comigo. Você vai gritar comigo, meu pai não grita comigo, mas aí tem também o lado, eu não aguento mais, não basta meu pai gritando, já passa em casa, então ele pega e se manifesta lá e traz a experiência de casa com uma dor que ele vive no trabalho. Isso é natural. Tá tudo interligado, né? Essa parte de dentro para fora, de fora para dentro, né? São lembranças, presente e o futuro. Esse exemplo que você deu, o que você acha que pode acontecer para que tenha essa falta, eu acho que pode falar, uma falta de respeito, né, entre os profissionais, de chegar a um ponto que um gritar com o outro, né, a ponto de
desse exemplo que você falou, de, nossa, nem meu pai grita assim comigo, tipo, uma discussão. O que você acha que pode causar isso dentro de uma empresa? Os departamentos hoje, a grande maioria das empresas fala de clima organizacional. Os departamentos em conflito, eles não trazem produtividade. Então, o que acontece? Quando você tem um problema emocional, e você não consegue separar, não consegue fazer essa gestão. Porque a partir do momento que você sai de casa, você veste como se fosse uma farda. Imagine que se toda empresa fosse uma companhia militar, né? Um batalhão. O policial, você não vê ele andando a paisano, saindo do trabalho a pé de farda. É difícil fazer isso. Você vê ele sai lá dentro do quartel e tira a roupa dele, a farda, e vai para casa. E sai de casa sem farda e veste a farda. Se todo mundo se entendesse que na empresa podia ser assim, a partir do momento que você veste uma roupa, assim, hoje eu vou atuar como profissional e separar os problemas de casa. É muito difícil as pessoas conseguirem fazer isso, mas isso é possível. Então, dentro do relacionamento interno de uma empresa, a maioria das pessoas estão montadas com os problemas emocionais. Elas estão interligadas. E isso afeta diretamente todos os departamentos. E aí, departamentos afetados, a produtividade vai quebrando algumas esferas e o resultado não é atingido. Aí depois vem a briga. Qual foi o departamento que falhou? Aí não, falhou esse por causa desse, não, mas foi por causa de você, e aí nunca se ajeita. Eu acredito que 80%, 90% das empresas passam por isso. Problema de alinhamento de expectativa. Que na empresa eu vejo assim, né? Eu vejo que dentro de uma empresa, todos são funcionários de todos. É clientes, né? Começa a partir de mim, eu estou com você aqui, estamos fazendo esse podcast. Você é meu cliente. Então aqui agora eu tenho o dever de entregar um bom conteúdo para você. E daí você também faz umas boas perguntas para absorver o melhor do podcast, porque tem um outro cliente que vai editar, que é o seu próximo cliente. E o próximo cliente é a pessoa que vai receber na rede social, que vai esse negócio efeito aí de disseminar um conteúdo bom, mas todo mundo tem uma participação. Se eu quebrar aqui, eu não der importância que você está me perguntando, ou você não dá importância às minhas respostas, tudo se vai para água abaixo, porque não consegue um bom resultado no final. E se o problema é interno, com certeza isso vai transparecer para o produto, né, para o serviço que presta para outra pessoa, para outra empresa, né? Então acaba virando um problema ainda maior, né, que surge de dentro da própria empresa, por interessante. exemplo. Que a empresa são as pessoas, né? Tem como falar outra coisa. Quem faz a né? empresa são as pessoas. Vou te dar um exemplo aqui, não vou falar nome, mas fui em 2 bancos diferentes. Tem um banco que eu sou cliente, tem um banco que eu não sou, que a minha mulher é cliente. São 2 bancos separados. E minha mulher pediu para fazer um depósito no banco dela. E eu cheguei lá com dificuldade. Eu nunca conseguia fazer esse depósito no caixa eletrônico. Falei, cara, eu tô ficando burro, né? Pelo amor de Deus. Aí fiquei chateado. Aí entrei no banco. Pô, cara, eu já vi aqui umas 10 vezes, não consigo. Minha mulher falou que eu tô burro, que eu não consigo fazer. Aí um garoto lá de 21 anos pegou e falou para mim, cara, eu vou te ajudar. Ele disse, não, você vai aprender hoje. Aí eu falei, mas... Aí ele entrou lá e falou, cara, você vai fazer o depósito de quanto? Eu falei, 13 mil reais. Aí ele falou, você não vai conseguir porque você não é cliente. Aí eu falei, fica pedindo CPF. Ele falou, não, se você não é cliente, você consegue fazer só até 2 mil reais. Então você vai fazer 2 mil e depois faz os 900, né? Aí eu falei, legal. Aí os 900 ele perguntou, você quer continuar fazendo ou quer que eu faça? Você quer praticar? Eu falei, não, agora não precisa ensinar mais não, mas eu quero que você faça comigo. Aí fiquei batendo papo com ele. E aí hoje eu vim do Banco do Brasil que eu tava com um problema lá. Já falei o banco. Não tem problema. Feedback. E aí eu tava com um problema de aplicativo, para liberar um aplicativo que venceu, expirou. E aí eu pedi a ajuda de um rapaz, ele falou, cara, você vai ter que esperar. Eu falei, mas me ajuda aqui, cara, eu não tô conseguindo fazer o QR Code. Uma coisa tão simples, né, cara? Aí ele olhou lá, ele deu 2 balançadas no dedo, é aqui e tal. Aí eu fui lá pra tela de novo e não consegui fazer o negócio. Aí na minha cabeça veio, cara, os bancos não tem problema. O que faz o banco ser ruim ou a empresa ser ruim é o atendimento, é as pessoas despreparadas. Porque todo mundo quer atenção, velho. Se todo mundo se preocupar com o próximo na empresa, seja no network, todo mundo cresce. Quando você começa a rejeitar a ajuda, rejeita o interesse do outro, cara, começa o fracasso, uma queda para todo mundo. Eu saí de lá hoje com uma experiência ruim, uma experiência ruim. É um banco que eu tenho lá há mais de 30 anos. Né? Falei do nome, mas é que você tem conta lá, mas aí você não tem vontade de voltar. Os bancos não tem nada a ver. Na verdade, são as pessoas. Então. A política não tem nada a ver, cara. São as pessoas que gerem. Então, a política cara, a política tá lá, cara. As pessoas que vão lá, que carregam esse nome, que destrói o negócio. Tá? Não falando, né, de partido nenhum, mas tudo, qualquer coisa é ser humano. Tudo, qualquer coisa tá ligado à resposta humana. Então,
Como diz o meu mentor lá, que eu fiz a imersão, Paulo Vieira, ele fala, cara, qualquer negócio que você construir dá certo, desde que tenha as pessoas certas, dedicada, comprometida, e a fim de fazer a coisa acontecer. Não tem outro caminho. Não tem. Exatamente. É exatamente isso, né? A gente tem esses exemplos no dia a dia, né? Você deu o exemplo dos bancos, mas se a gente vai numa padaria, né? E a gente já não é atendido da forma que consideramos o correto, a gente já vê que não é tão esse legal. rapaz que me ajudou no outro banco, aí eu falei pra ele assim, cara, eu conheço um cara que eu vou falar de você pra ele. Aí ele não deu importância. Aí ele falou assim, eu falei, de verdade, a atenção que você me deu aqui foi super relevante, é o que eu acredito que o ser humano que cresce são esse perfil igual ao seu. Deu atenção, veio aqui, não teve pressa, teve calma. Aí ele pegou e fez uma cara, aí eu peguei e falei o nome do cara. Só que o cara que eu falei, ele é superintendente do banco, sócio superintendente, um grande amigo meu. Ele falou, você conhece ele? Tá vendo? Você não deu importância quando eu te falei, né? Mas aí peguei, abri o WhatsApp e postei a foto, conhece esse cara aqui? Ele falou, eu falei, vou falar bem de você pra ele, juro por Deus. Eu mandei mensagem pro cara na hora. Eu falei assim, cara, tem um garoto aqui na agência tal. O moleque atendeu bem, aí você vai prosperar aqui dentro, fique de olho nele que o moleque é super atencioso. E a gente fala, tem relevância esse tipo de informação? Eu acho que tem. Network, mano. O cara às vezes ali tá ali, ajudante mirim lá também, tanto quanto... Ele começa dali, né? Ele vai crescer muito mais. Por que eu captei esse insight lá do garoto relacionado a esse meu amigo? Porque esse meu amigo, ele já é superintendente no banco, ele foi ajudante mirim lá, é aprendiz, né? Jovem aprendiz. Jovem aprendiz. E eu associei a história daquele garoto com a dele. E eu fiz questão de falar, porque ele também passou por aquele processo de ajudante mirim e chegou na superintendência. Então, tinha um exemplo para quem estava me ajudando e o meu amigo para ver que tinha alguém de tão potencial quanto ele, que tinha uma carreira promissora, que ele podia estar do lado ali e ter um grande aliado. Que tem a ver com o network. Exatamente. Você falando disso, eu lembrei até de um vídeo que eu vi do Joel J, que ele fala que uma vez ele foi no restaurante com a esposa dele, né? E ele comentou que ele foi lá, o garçom chegou, né? Apresentou o cardápio, explicou tudo certinho. E o Joel J ficou olhando aquilo, ele ficou vendo, né? Como que aquele profissional estava tratando ele, né? Como é um rapaz jovem, né? Ele até falou, Rafael, a coincidência o nome dele? Rafael só Ele até falou que, pô, esse cara é diferente, ele comentando depois, né, com a esposa dele. Aí foi feito o atendimento, né, ele perguntou o nome, né, do rapaz, aí, beleza. Aí ele foi, né, tipo, saiu do restaurante, voltou lá tempos depois, aí ele perguntou, pô, cadê o Rafael, o cara que me atendeu outro dia e tal? Ele falou, pô, o Rafael agora é gerente aqui do restaurante, né? Então, assim, você vê que em pouco tempo, né? Tipo, isso daí tem um período de uns 2, 3 meses. Então, nesse pouco tempo, ele conseguiu, né, progredir, porque ele era diferente, ele conseguia tratar as pessoas bem, ele fez o básico. É o básico. É o básico. Né? Isso não é nada demais, isso é o básico. A pessoa perdeu E o JJ falou, pô, eu queria contratar esse cara pra trabalhar comigo. Eu tenho um garoto que trabalha comigo. Ele não tinha obrigação nenhuma de fazer isso. Eu tenho 2 garotos que trabalham comigo na minha empresa. Um é o sobrinho da minha mulher e tem um outro garoto que mora em Santos aqui. Esses caras, por onde passava comigo, todo mundo queria contratar. Inclusive, ele passou aqui pelo Espaço Taori e foi percebido. Juro por Deus. E eu falei assim, poxa, eu vou... Ai, que bom. Todo lugar que eu passo, as pessoas percebem. E ele não faz nada demais. Ele tá no ambiente, quando ele tá trabalhando, ele tá 100% presente na entrega. Ele só abre a boca para falar da solução. E todo mundo, cara, sem brincadeira, uns 10 lugares, todos os 2 que passaram eram desejados. Eu ficava querendo entender o que tem diferente desses caras. E que ele faz o básico. Os caras desenrolados, velho. E é o quanto você tá disposto a fazer um pouco mais. Um foi o sobrinho da minha mulher que eu falei, o outro eu vou falar o nome que merece honrar esse cara. O Igor é um garoto que trabalha em Santos. Ele não consegue ficar em uma empresa, ele não vai trabalhar para ninguém. Ele é um cara que nasceu para ter a empresa dele, o negócio dele. Eu comprei um painel de LED, igual esse aqui que tá na nossa lateral, e eu não tinha expertise. E todo mundo falava, cara, você é louco, não compra painel de LED, dá um trabalho, você vai ter que ter um profissional, é difícil de mexer, é uma complicação. E aí ele trabalhava comigo. Quando ele viu o painel de LED, ele falou assim, não, cara, eu vou ligar isso aí.
Ele nunca tinha trabalhado em evento. Nunca. Ele é adesivador de carro. Hoje ele faz adesivagem de carro para BMW, Mitsubishi. Ele está em todas as concessionárias. Ele aprendeu em uma semana, cara, a ligar esse painel de LED. E aí eu falei, cara... Ele falou, não, cara, fui no YouTube, não sei o que, e vi como é que liga o cabo, como é que configura, como é que faz não sei o que. Sem brincadeira. Uma semana que ele mexeu com o painel de LED, eu mandei ele fazer um evento de uma empresa de marketing multinível, lá em São Paulo. Ele tinha 23 anos. Aí ele falou assim, se você quiser, ainda dirige o caminhão. Eu falei, 23 anos? Ele falou, eu tenho uma carta aqui de motorista profissional. Aí eu falei, sério, ele mostrou aqui, ó. Ele falou, eu trabalhava em Aracaju lá, morava em Aracaju, eu dirijo o caminhão lá dele. Quando eu nasci, meu pai me estava dirigindo caminhão. E ele foi com o caminhão lá e entregou. Aí qual que foi o mais curioso? A empresa lá de marketing multinível me ligou, falou assim, cara, você mandou um cara sensacional. Ele fez o trabalho dele, fez mais isso. Ajudou a gente a organizar aqui a convenção de 350 pessoas. Carregou cadeira, ligou o som, ligou o painel. Um cara que não era do evento. Mas o que eu vi? Cara, primeiro o perfil dele, né? Fala de perfil comportamental, ele é um dominante e influente. Então ele gosta de dar resultado e ser percebido. E aí ele estava no rolê dele. Ser percebido e gosta de fazer as coisas acontecerem. Esse é o diferencial, cara. Quem tem um perfil de influência e dominância é um cara que acelera muito o resultado. Porque ele tem ação rápida e ele consegue se relacionar rápido. Então ele gera contágio social muito rápido. Soluciona tudo muito rápido, né? Esse é um perfil assim que eu acho muito sensacional. Cara, legal isso que você falou de perfis, né? Você pode falar sobre mais alguns, assim? Porque particularmente eu não conheço, né? Então é bom você esclarecer isso para a humanidade, todos. diria assim que a humanidade é separada em 4 tipos de pessoas, né? As pessoas de ação, as pessoas que são de planejamento, as pessoas que são mais analíticas e as que são mais influentes, que são de relacionamento. Então, esses 4 tipos de perfis existem em toda a humanidade. Elas são divididas em 4 partes. Tem pessoas que têm a combinação, né? Dominante e influente. Tem a mescla, né? Só que tem uma que é mais predominante, né? Então, tem gente que é puro, né? Dominante, é a pessoa mais autoritária, aquelas pessoas que é inflexível, não dá vez para ninguém, ela tá errada, ela vai segurar aquela que comanda, mesmo estando errada, ela sempre assume o controle. Então, assim vai. Tem os outros perfis, o influente é o mais falador, o que trabalha com venda, gosta de estar no meio da galera, tá ali no meio do café com todo mundo. O conforme é aquela pessoa que é mais da planilha, da contabilidade, que gosta de controlar tudo, anotar tudo. Você não faz nenhum tipo de negócio com ela se não seja anotado. Tudo que você fizer com ela tem que ter anotado, tem que ter planilhado, tem que estar tudo dentro dos conformes. E o estável é um cara mais tranquilo, mais pacífico, mais apaziguador, um cara concentrado, focado. É aquele cara que está na empresa que tá lá todo mundo desabafando para ele, só tá lá ouvindo, não arruma guerra com ninguém. Então, esses são os 4 perfis, né? Que isso na vida do network é muito interessante você conhecer, saber qual que é o seu, para até você não tomar a decisão de ir para uma carreira que não tem a ver com o seu perfil, que você entrar numa depressão rapidamente você estafa onde você está, né? Ou você acerta na veia. Por exemplo, um vendedor, cara, não consigo ver um vendedor, um cara tímido. Então, mas o cara gosta de venda, ele é tímido, ele vai ter que flexibilizar. Ele vai ter que criar o personagem que eu falei desde o início para você. Você veste um personagem e entrega o que foi combinado. Então, tudo é treinado. Tudo é treinado. Então, se o cara, como você deu esse exemplo, quiser aprimorar aquilo, ele consegue treinar e conseguir. Se não está no perfil dele, não vai. Por exemplo, se tem um conforme aqui, né, que é o pessoal mais analítico, mais perfeccionista, ele não estaria aqui nesse podcast sem estar com um roteiro aqui na mão. Uhum. Primeira coisa de perguntar, não, Rafael, não vou fazer um podcast com você se a gente não combinar um roteiro. Porque ele quer tudo anotado, ele não quer errar, ele quer que as coisas corram da melhor forma, sem... Se falar, vamos começar às 15 e acabar às 16, ele vai planejar para começar às 15 e acabar às 16. Quando faltar 5 minutos, ele encerra. Então, sem entender isso, cara, você explode. Você explode. Se as pessoas acessar o autoconhecimento dentro do seu perfil, sem dúvida nenhuma, tudo que ela fizer, ela vai dar certo. Bacana, é importante saber disso. É super interessante. Na sua mentoria, a pessoa consegue saber qual perfil ela se encaixa? Você faz isso também? Eu sou analista de perfil comportamental, tem um sistema que faz uma análise 360 que fala dos seus perfis predominantes e as combinações, fala dos valores, fala por que você toma a decisão, né? Se você toma a decisão por intuição ou por sentimento, cara, é monitorado toda a tua parte de comportamento geral. Isso é muito interessante. Porque às vezes numa empresa ou algum lugar você vai negociar e falar de dinheiro com alguém. Não, cara, vamos fazer um bom negócio, você vai ganhar dinheiro. E às vezes o valor da pessoa não está atrelado ao dinheiro.
E aí você comete um erro gravíssimo que a pessoa vai achar que você está achando que ela é uma dinheirista, aí você não fecha o negócio. Então, num bate-papo, quando você tem essa habilidade, você consegue descobrir quais são os valores. Como? Fala, cara, você é bidu, você é mãe de Ná? Não, através de pergunta. Você começa a perguntar, o que você gosta de fazer, cara? Me conta um pouco aí de você, cara. Pô, cara, eu sou músico. Meu hobby é tocar violão, eu gosto de viajar. Aí você percebe que tem os valores políticos, valores estéticos, valores, né? Que a gente fala do valor de crença, né? Que não tem nada a ver com crença de religião, né? A crença tem a ver com o que você acredita, com o que você... Meu pai me ensinou que eu tenho que ser leal às pessoas que me deram a primeira oportunidade. Então é uma crença deixada pelo seu pai que você carrega. Então, se você fazer uma proposta para um cara desse numa empresa, fala, não, cara, tem uma empresa lá, vou te levar lá e vou te pagar mais. Ele vai falar, não, cara, meus valores não permitem esse tipo de assédio. Eu sou leal a essa empresa, eu não saio de jeito nenhum. Desde que, né, depois ele pode até sair, mas ele que vai tomar a decisão. Mas você conseguir tirar ele dessa forma, você não tira. Porque cada um tem seus valores, princípios e valores, entendeu? Então, o perfil comportamental, a gente faz essa análise 360, um relatório que é feito num sistema muito poderoso, inclusive, mais de 60 mil pessoas já fizeram, no mundo inteiro. É um sistema muito, muito usado nos RH das grandes empresas. Então, eu tava imaginando isso, né? Que nas empresas eles devem usar esse método para poder avaliar o candidato. Para você reduzir o turnover, a taxa de demissão, para você contratar as pessoas para as vagas certas. Você não contratar um cara para liderar, sendo que ele não tem perfil para liderar. Você contrata um cara para vender que ele não tem perfil de vender. E às vezes o cara bate na tua porta que ele precisa de emprego. Tá lá a placa, precisa de vendedor. Ele não é vendedor, mas ele precisa trabalhar, ele vai lá e entra na vaga. E lá ele fala, não, vendo, não sei o quê, mas no fundo às vezes ele não vende. E como que você descobre isso? Só depois que contratou. Depois que contratou, você já teve custo com exame médico, com todo o contrato, com tudo isso. Então, até para contratação, isso é muito interessante. Bacana. E se quiser, e o pessoal que está ouvindo aí, assistindo, quiser fazer um relatório aí, só falar comigo aí, chamar lá no meu Instagram. Olha aí, tá feito o convite, né? Eu sou o Paulo Matos, né, no Instagram. Se alguém quiser descobrir o seu perfil aí para poder seguir uma carreira próspera, uma carreira sem estresse, sem problemas emocionais, fazer coisas do jeito que gosta naturalmente, só fazer o perfil comportamental que você vai entender que você está no caminho certo. E vai levar pra vida, né? Em tudo, também. Em qualquer ação que for fazer. Eu fiz com um adolescente engraçado que um amigo meu pediu para fazer pro filho dele, 17 anos, perfil comportamental para a carreira. Aí deu Ainda mais nesse momento decisivo, né? 17 anos tá... Deu lá, né? Deu os perfis predominantes para as profissões. Aí elenca lá, né? Perfil predominante, lá o principal. Aí dá as 12 profissões. Aí dele deu teólogo, psicólogo, terapeuta e não sei o quê. E deu para fazer oratória. Deu um monte de coisa que era mais pacífica. E aí ele olhou aquilo. Eu falei, pô, fala do teu filho, como é que é o dia a dia dele? Ele falou, ele fica trancado no quarto, não sai para nada, fica no computador. Beleza. Aí passou-se 2 anos. Aí ele, Paulo, eu vi meu filho lá lendo lá o relatório de novo. Aí fiquei de longe só ouvindo ele lendo as páginas lá. Aí ele me ligou e falou, eu tava na rua e falou, pai, preciso falar com você hoje. Aí ele falou, tá bom. Aí ele falou, pai, eu quero fazer faculdade de psicologia. Aí ele falou, pô, legal, mas por que você decidiu? Eu sinto que eu seria um bom psicólogo. Aí ele leu o relatório de que a profissão predominante pro perfil dele estava lá de primeira como psicólogo. Psicólogo, terapeuta, aí veio descendo. Oh, bacana. Muito legal, cara, é muito assertivo. Não, é muito legal muito mesmo. Assertivo. Imagina você não tem perfil para vender, cara. Tá um cara batendo em você ali, falando, cara, você tem que bater meta, Que se tiver o índice do banco aí, tiver muita gente entrando com ação trabalhista com o banco, por quê? Banco é bater meta, cara. Se você faz uma ficha para trabalhar no banco, você tem que saber que você vai bater meta. Então, se você não aguenta a pressão, não vai lá, mano. Não bota currículo lá. Não bota currículo. Nossa, é bom para direcionar, né? O que você quer. Não entra na guerra, cara. Sim. Tem gente que fala assim, eu quero um dia ser promovido e ser líder. Cara, para ser líder, você tem que ter o perfil de líder. Se você não tem, se você entrar para liderar, você vai se atrapalhar. Tô falando que tem um amigo meu também, eu tenho muita história de amigo, que é verdade. O cara era muito amigo, ele coordenava um pessoal de logística de uma empresa de transporte, a fábrica de peças para carro, ele coordenava 30, 40 pessoas. Aí todo mundo gostava dele, aí um cara falou assim, pô, vamos promover ele para líder. Aí o diretor falou, não, mas ele não tem perfil de líder, ele é muito amigo, ele não vai conseguir separar as coisas. Não, vai sem sim, embasamento vai, não nenhum, vai, sem embasamento nenhum, vai.
Aí promoveu ele. Cara, esse meu amigo ficou doente, cara. Ele começou a ter fobia, ele desmaiava na fábrica, porque ele começou a ser cobrado. Começaram a pedir para ele demitir. E como é que ele demite uma galera que estava com ele há 1000 anos? Tinha 30 amigos. Ele vê tendo que cortar a cabeça dos amigos, brother dele, que era que cresceram, construíram uma produtividade, um resultado na empresa, mas ali parceiro. Mas quando você começa a cobrar os amigos, tem que mandar embora. Se você não souber separar, não tá no teu perfil, você não consegue fazer. E aí, camarada, você vai pra rua. E sem dó. Sem dó. E ele ficou desesperado. Ele pediu pra sair. E até hoje, ele achou hoje o que ele gosta de fazer. Ele abriu um restaurante em Caçapava. Já, meu amigo, você vê esse podcast. Ele faz o que ele ama, cara. É construir amizade, mano. Ele constrói relacionamento. Ele tá já com o segundo restaurante lá em Caçapava. Chama, acho que é Chef's Porco. Não, Boteco do Jajá. Cara, o negócio tá sendo um sucesso. Ele faz mal ele naquele restaurante. Que é o perfil dele. Então, o rolê, cara, você tem que achar qual é o teu rolê. Se você tá na caminhada errada, meu. Quer caminhar na praia, vai, mano. Fazer trilha no meio do mato é outra coisa. Então, tem que entender essa parada aí. Perfil comportamental, pra quem tá vendo, é o jogo, hein? Você vê, né, cara, a importância disso quando você, tipo, é a sua vida que tá em jogo, né? É o tempo que você vai passar na empresa, é o tempo que você vai passar, né? Às vezes até mesmo tendo alguns problemas, adquirindo problemas psicológicos através disso, de estar num lugar infeliz. Você destrói um monte de gente, cara. Se afasta da família. Pô, vejo pessoas que ficaram doentes por uma má liderança, cara. O cara tá lá e ser esculachado por um líder, ser mutilado por um líder, cara. O cara tá doente, passando um processo rigoroso aí pra poder recuperar a autoestima e a coragem de voltar pro negócio. Tô te falando, eu tenho áudios assim que dá vontade de chorar. Os caras, pô, cara, amava aquela empresa, eu fui traído, fui não sei o quê. Pô, velho, não tem o que fazer. Tem hora que a gente não tem o que fazer. Quando você cai na mão de um líder desqualificado, muita gente sofre. E por isso que pra ser líder não é pra qualquer um, cara. E eu quero trazer o assunto mais para o mundo de network, porque o líder, em algum momento, ele vai querer ir para o próximo nível. E se ele não atua de uma forma saudável, não faz uma liderança muito alinhada, justa, digna de respeito com uma empresa, com os colaboradores, pô, lá fora ele também vai sofrer. Eu fico muito de olho nisso, porque eu não digo, cara, eu conheço muita empresa. Se eu vou contratar um cara que eu vi que ele é um carrasco, eu falo, cara, não como contratando, vai estragar a tua empresa, mano. Então é assim que funciona, que tem a ver com network, com relacionamento, com tudo que eu tô falando. Então, é sobre isso, é sobre se preparar, se autoconhecer. Cara, agora me tira uma dúvida. A pessoa que seja um jovem, assim, que tá né, começando agora no mercado de trabalho, né, ou está próximo de finalizar a graduação, né, que conselho você daria para essa pessoa em relação a construir uma rede, um networking? O que você falaria para essa pessoa? O que você recomenda? Cara, quando eu morei em Salvador, né? Com todos os problemas que eu tive, fui arrancado da minha família, quando eu era bebezinha, fui para vir morar em São Paulo, aí depois fui morar em outra família, dessa família me levou para morar com meus pais, enfim. Aos 16 anos eu já tinha certeza de que eu ia voltar para São Paulo. Então eu falei, quando eu fizer 18 anos, eu vou voltar para São Paulo, eu vou tirar a carteira de motorista, vou arrumar um trabalho em Salvador de motorista, vou juntar dinheiro e vou voltar para São Paulo. Eu montei um plano. Eu tinha que voltar para casa do meu tio. Primeira coisa era quem poderia me ajudar para onde eu quero ir. Era meu primo. Aí ele falou assim, ó, meu pai não vai querer você morando mais aqui, que você aprontou demais. Aí ele falou assim, mas vamos montar um caminho. Você fala que tá de férias, aí você vem e ele vai deixar você ficar de férias. E aí nesse período da férias a gente arruma um emprego para você. E aí o que tem a ver com o que eu tô te falando agora? O caminho que você quer seguir, ou a carreira, primeiro você tem que entender quais são os seus hábitos, o que você costuma fazer, como você se vê no seu dia a dia fazendo as coisas, e aí você vai conectar com pessoas que têm a ver com o que você se identifica, de uma profissão específica. Pô, se eu tenho vontade de ser psicólogo, se eu vejo que eu me enquadro nesse perfil, eu vou falar com uma pessoa que tem também já esse perfil, que já está nessa caminhada. E lá eu vou pedir orientação. Acredito que é muito fácil o caminho de falar com os professores, né? Eu acho que é o primeiro contato que a gente tem que ter. Hoje eu saí do como, agora é quem. Tudo agora eu procuro quem. Que é o network, cara. Se eu precisar fazer qualquer tipo de trabalho aqui, eu penso em alguém que tem uma empresa que faça alguma coisa. Eu não vou mais pensar como faz. Eu posso até saber como é que faz.
mas senão você acaba se tornando centralizador. Então, o mercado que está buscando assim, um sentido, uma direção para escolher uma carreira, primeiro é ver os seus hábitos, tudo que você gosta de fazer. Minha filha, desde os 4 anos de idade, ela ficava fazendo peça de teatro em casa, no quarto, gravando. Eu tenho no meu celular umas 300 gravações dela criando um roteiro de teatro. Hoje minha filha tem 14 anos, ela já está atuando no teatro. Ela já gravou curta-metragem. Então tá claro que a carreira dela está relacionada a cinema, a novela, a séries, negócio. Desde e ela já cedo, está né? atuando. Isso, 14 anos. 14 Então, anos. desde cedo, ela já encontrou que ela... Já encontra. o caminho dela, ou seja, a chance disso ainda ser ainda maior E é engraçado, você vê que tudo tem um sinal. Para quem tem filho que está nessa idade, observa, pô. Se você for um pai presente, né? Eu posso dizer assim, se você acompanhar o que seu filho veio fazendo no longo da jornada do crescimento, tem filho que fala pra caramba. Voltando ao perfil comportamental dos influentes que fala pra caramba, tem as crianças que gostam de falar muito, gostam de cantar, chega no meio do povo falando, aí o pai fala, cala a boca. Pô, mas cala a boca, você não é lugar de adulto, não pode criança ficar falando. Ali já está entregando que a criança gosta de falar. Já está dizendo que o perfil dela é influente, que ela pode ser um palestrante, pode trabalhar com vendas, pode ser um grande líder de uma empresa, que gosta de relacionar com pessoas. Então, esses são os sinais de dar diretriz para uma carreira. Aí agora, cara, você gosta de falar pra caramba, igual eu que falo pra cacete. Eu não posso me colocar num ambiente onde é um ambiente de concentração, isso é de verdade. Onde eu passo, eu tenho que me controlar, porque tá um ambiente de concentração, eu tô falando pra caramba. E às vezes tem gente que me olha feio. Então, acaba se tornando um cara, um antissocial ali, um inconveniente. Então, isso também são tudo sinalizadores. Então, acho que o primeiro passo é ver os hábitos. Minha filha queria ser veterinária. Até que um dia que ela viu que para ser veterinária teria que fazer cirurgia no cachorro. Aí não batia com os valores dela. Ela ama animal, mas ela não se vê dando injeção no animal. Mas agora ela se encontrou não, já veio trilhando ali o teatro. Eu deixo ela no caminho dela, cara. Ajudo o máximo que eu posso, então é isso. E você sempre apoiou muito isso nela, né? Dela seguir esse caminho. Ela é igual a mim, fala pra caramba, meu. Às vezes ela sofre, cara. Às vezes ela sofre. Porque na escola ela fala, pai, o pessoal fala que eu falo muito. Às vezes chegou triste em casa. Pô, o pessoal fica falando que eu falo muito. Eu falei, filha, mas isso na carreira dela é uma coisa muito boa, né? Então, talvez a sociedade olhe com outros olhos, né? Porque eles não entendem. Aí volta lá no princípio lá da autorresponsabilidade. Fala, filha, vamos lá. Mas você se vê falando muito? Ela, eu falo. Então pronto, pô. Pra isso, e pra ela isso é muito bom. E não pode ficar chateada. Fala assim, pô, eu tava numa empresa, o pessoal falou, o pessoal falou que você fala muito. Eu falei assim, falo mesmo. Falo mesmo. Mas eu perguntei assim, pô, mas tudo que eu falei algo que afetou alguém, atingiu falta de respeito, foi algo relevante, o que eles falaram mais? Não, falou que você fala uns negócios legais, umas paradas que a gente não costuma ouvir. Então, tem que, saber, falar muito, mas falar algo que agrega na vida do próximo. Tem uns faladores que só falam mal dos outros, que só quer o mal das pessoas. Eu, graças a Deus, eu sou um cara focado em ver as pessoas bem. Não sei se é um defeito ou uma qualidade. Alguns dizem que é defeito, porque a gente tem que cuidar da nossa vida e não ficar preocupado com o outro. Mas, cara, se eu posso ajudar, velho, eu sou um cara muito solidário. Preciso controlar isso. Já ouviu falar da síndrome de Deus? Não, nunca ouvi falar. Os caras parecem que tá querendo salvar a terra. Assim, mano, larga da síndrome de Deus. Você pode ajudar, obviamente, que eu não vou abrir a mão de ser solidário, ajudar uma pessoa que precisa, mas tem pessoas que têm esse vício de ficar querendo ajudar o tempo todo. Entendi. É importante, né, destacar isso, que você é uma pessoa que apoia, né, a carreira da sua filha, porque eu vejo muitos casos, né, inclusive muitos dos amigos meus na infância, comigo não foi o caso, né, mas já tive muitos amigos que relataram para mim justamente que os pais queriam que eles fizessem profissões do interesse dos pais mesmo, né? A criança sempre deu sinais, né, do qual que seria a vocação dela, né? Tipo, você comentou da pessoa que a sua filha atuava, né? Você já viu que aquele caminho artístico seria o ideal para ela, né? Que você deixou ela escolher isso sozinha, né? Mas com o seu apoio. Então eu vi muito disso, né? Dos pais interferir, né? No que o filho tem que ser. Ah, o filho tem que ser médico, o filho tem que ser trabalhar, né, tem que ser advogado, né? Então tem muito disso, né? Você concorda? Total, velho. Tudo que eu falar aqui eu tenho um exemplo, velho. Tudo que eu falar aqui eu tenho um exemplo de amigos, de fatos reais.
Eu tenho um amigo que o pai dele queria que ele fosse advogado de qualquer jeito. Ele falou, pai, não quero ser advogado, eu quero ser motorista. Não, você tem que ser advogado, que o advogado, homem de direito. E antigamente, nos anos 80, igual os pais falavam para as filhas, né? Se Deus quiser, filha, você vai casar com um homem de direito, um médico, um advogado. Os pais queriam desenhar a vida dos filhos, o desenho do homem próspero era médico e advogado. Ninguém falava, vai casar com o cara que trabalha na doca lá no cais carregando saco. E até hoje não vai querer, mas hoje os salários mudaram, né? Tem pessoas aí que não têm uma formação acadêmica boa, mas ganham muito dinheiro. Então mudou. Hoje tem os youtubers, tem todo... Mudou esse rolê. Mas esse camarada, ele ele se formou como um advogado, ele deu o certificado pro pai dele, isso é verdade. Ele honrou o pai, se tornou advogado, só que ele prestou concurso público para ser motorista da prefeitura, de Santos, inclusive. Ele falou, Paulo, sou muito feliz, cara, de motorista. É o meu sonho. Ele falou, como é que pode? Ele colocou na gaveta lá o certificado dele de advogado. Se formou, fez o OAB, fez tudo. Mas não tem como, cara. E às vezes você realiza o sonho do pai. Realiza o sonho do pai. E a reprodução de padrão, pô. E vale destacar que os pais não têm, assim, eles não têm culpa por isso, de certa forma. Eles querem o melhor pro seu filho. Querem o melhor, já vem lá de trás. Mas isso acaba atrapalhando o desenvolvimento do filho, de certa forma. Então ele tem culpa, mas cara, também, né? Tem um exercício que tem no treinamento que fala assim, cara, aí você tem um exercício de inteligência emocional. Tem uma ferramenta que fala assim, o que seus pais te ensinaram que não vale mais para hoje? O que você vai deixar de ensinamento que seu pai deixou? Porque nem tudo que meu pai me ensinou nos tempos lá atrás, ainda mais eu que tive pouco relacionamento com meu pai, né, de educação, mas eu aprendi algumas coisas com ele. O que ele colocou aqui que eu não vou carregar para minha vida hoje? Tem coisa que não funciona mais. Pô, o pai você não traga, né? Eu não quero ver você vir para casa chorando. Se apanhar, resolve lá, mete a porrada. Isso não funciona mais, cara. Hoje em dia, a molecada fazer isso aí pode morrer no dia seguinte ou na hora. O cara pega uma faca e mata. Hoje, pô, parece que virou moda. Hoje as pessoas estão matando por nada. Então, tem algumas coisas que não funcionam. Não funciona. Tem um dia, até a história quando vem coisa aqui da filha na mochila. Todo mundo faz, né? A minha filha chegou com uma borracha em casa. Aí minha mulher, de quem é essa borracha? Não sei. Você vai devolver, porque, tipo, é o exemplo, né? Você não traga da escola que não é seu, não sei o quê. Mas hoje as crianças estão uma bagunça lá. Um empresta coisa para outra, minha filha tem coisa com um com o outro. Mas antigamente, você chegar em casa com algo que não era seu na mochila, pô, você apanhava. Então, tem coisas do passado que não dá pra você carregar no presente. Tem um certo conflito de gerações, né? Porque você falou da sua esposa, ela reagiu de uma forma com aquilo, só que sua filha reagiu de outra, né? Então, a gente vê, né? Então, tem muito conflito de geração a gente fala, tudo isso durante os anos, né? Tudo que a gente vê é reprodução de padrão, né? É reprodução de padrão. Não significa que o meu pai foi advogado, que eu vou ser advogado, que meu pai é médico, eu vou ser médico. Isso não tem nada a ver. Mas tende a acontecer isso. Um amigo meu, um grande amigo que faleceu, que morava aqui, meu vizinho no prédio, Gilvan Freitas, que foi assassinado no Gonzaga lá, tentaram assaltar ele, não tinha nada a ver com nada, foi perseguido, não. Ele foi assaltado, deu azar, estava armado e morreu. O vô dele tem um nome numa praça aqui em Santos, que tem o nome do pai dele, né? E depois ele também se tornou advogado, ou delegado, então era gerações de delegado. Então existe esse caminho também que as pessoas amam e seguem a carreira do pai, óbvio que tem, né, de piloto, assim por diante. Eu tenho um amigo também que seguiu a carreira do pai como engenheiro e honra também. Mas quando você olha, o perfil do cara tem a ver com o que mais tem gente insatisfeita no trabalho, cara. Tem pessoas que, vou prestar concurso público porque ele me dá estabilidade. Preste um concurso porque é estável, porque você não vai ter problema. Pô, tu vê, eu conheço professores que trabalham dois horários, tá numa escola na outra, mano, chegando no nível de staff, assim, de cansaço mental, de tanto dar aula para poder suprir o salário sonhado. Quer dizer, o salário de um professor hoje, cara, infelizmente, não tem como você falar que sustenta uma qualidade de vida talvez interessante, mas para suprir isso, para poder completar, você tem que fazer vários turnos, né? Assim como o pessoal que trabalha de enfermagem, esse mesmo contexto, né? Esse modo de ver, né? Então, às vezes a estabilidade que o pai colocou para você, realmente ela não te atende. Sim. Vai lá, peça lá, vai ser professor, você tem estabilidade. Tem estabilidade de não ser mandado embora. Eu conheço pessoas que estão na estabilidade ganhando salário de 15 mil reais e estão infelizes, cara.
Parece loucura. Mas eu converso com um amigo que trabalha numa grande empresa mundial, que todos querem estar lá, todos gostariam de estar lá. Acho que a grande parte da humanidade gostaria de pensar como você está lá. Ele está lá querendo sair. Por quê? Porque, entrou numa parada que não suporta. Eu falo, não pede para Deus que ele vai te dar, depois você não vai suportar. Não adianta, pô. Não adianta. Não adianta. Mesma coisa eu pedi aqui que me venha uma empresa me colocar uma demanda de trabalho de R$1 milhão, se eu não consigo entregar. Então Exatamente. Não pede aquilo que você não dá conta. E não vai para a guerra que você também não está preparado. Como diz o Pablo Marçal, né? Não vai para a guerra inocente, cara. Você tem que ter um pingo de maldade para entrar em guerra. Porque se vai inocente, você se ferra, se lasca todo. Paulo, vamos encerrar com um momento mais reflexivo. Qual foi o melhor conselho que você já recebeu? O melhor conselho acho que foi: vai cuidar da sua vida. Meu cara, vai cuidar da sua vida, foca nos teus objetivos. Igual eu falei do síndrome de Deus, né? Eu sou um cara que gosta muito de ajudar todo mundo, gosto muito. E às vezes eu quero abrir mão dos meus interesses para poder estar ajudando o próximo. Então, esse vai cuidar da sua vida do cara mais polêmico hoje, o Pablo Marçal, né? Que ele fala, vai cuidar da sua vida. E ele sempre falou isso para mim, cara, vai lá ler na Bíblia, né? Tira a trave que está nos seus olhos para poder tirar do outro. Então, eu me vi em muita situação que eu estava cheio de problema para resolver, cheio de pendências da minha vida, e eu estava muito olhando o vizinho, querendo ajudar, ou olhando o problema do outro. Então, acho que um dos conselhos é eu focar na minha vida, seguir, porque eu tenho uma família, focar na minha família. Quando eu digo focar na minha vida, é na minha família, né? Crescer, se fortalecer, se tornar um cara maduro, para poder, depois, então, poder ter alicerce para poder ajudar o próximo. Então, ter a consciência que quando você está preparado, quando você está consolidado a sua vida, o seu negócio, o seu network, aí você pode estar trazendo para a lateralidade, né? Para as pessoas ao seu redor. E trabalhar em conjunto ali. Mas acho que no resumo, isso é o que me veio, sabe? Uhum. Cuide da sua vida, cuide dos seus negócios, cuide da sua alma, cuide da sua espiritualidade, e assim você vai estar apto para poder contribuir com o próximo, né? É crescer e contribuir, não dá para ficar contribuir, porque você coloca um barco inteiro à deriva. Bom, gostou de participar hoje do episódio? Muito bom, cara, tá aqui é sensacional aqui no Tauricast, e espero voltar mais vezes. Vai voltar. O convite já tá feito aqui para os próximos episódios, né? Se aparecer aqui de novo, a gente falar sobre outros assuntos, né? Porque o que mais tem é assunto aqui pra gente discutir. Cara, eu gosto de falar de muita coisa, né? Vê que a gente trilhou por várias vertentes aí, e tudo que eu falei tá tudo relacionado ao autoconhecimento humano, né? Então, é isso aí. Bom, se alguém quiser participar de suas mentorias, né? Conversar com você, as pessoas podem te procurar pelo seu Instagram, certo? Pode chamar no Instagram lá, manda um direct lá, que minha esposa tá atenta lá, já pega lá o contato. E vamos crescer junto, pô. @eu sou Paulo Matos, né? Eu sou Paulo Matos. Então, pessoal, ó, vai no Instagram dele, tá? Conhece o perfil dele, né? Ele tá entrando, né, no mundo digital, né? Uhum. Falando sobre coisas que você provavelmente estava precisando, né? Algumas frases, né? Entender o trabalho dele mais a fundo. Então vai lá, @eu sou Paulo Matos. Isso aí, eu não sou um guru não, mas eu tô na caminhada de crescimento. Se eu estiver na velocidade 10, você vai estar junto. Se eu estiver na 100, a mesma coisa. É só chegar junto, se colocar do lado, que a gente vai crescer com muito respeito e muita responsabilidade, que esse é o melhor caminho. Não tem mágica, não tem atalho, tem só autorresponsabilidade e fazer o que tem que ser feito. A gente chega junto onde quiser. Exatamente. Vai lá no perfil, segue ele, segue também o perfil da Fitofórmula, né? O Espaço Taori, né? Que é esse espaço aqui que você está vendo com o telão, cortinas, que o Paulo também ajudou, né? A fazer fazer com que ficasse tudo mais bonito, né? Então, é o network que a gente já estava falando aqui, né? Então, segue a Fitofórmula, tá? O Espaço Taori. Eu sou Paulo Matos, tá? O link vai estar aqui na bio, né? Se você estiver vendo pelo YouTube. Tá? Pesquisa lá se você estiver ouvindo pelo Spotify, Deezer e outras plataformas. Então é isso. Muito obrigado pela presença e até a próxima. Tchau, tchau.